Fala, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou se você é como eu, excelente madrugada para você. Esse é mais um episódio da nossa série aqui no YouTube, Devocionais, tá bom? É um prazer poder retornar aqui no nosso canal e eu fico muito feliz com o feedback que a gente tem recebido das pessoas. Tem um irmão aí que tem me ajudado bastante, é o Diácono Paulo, tem comentado um pouco sobre essa série e tem falado o quanto tem abençoado a vida dele. E agradeço muito aos amigos, a todos vocês que participam aqui desse canal, que se inscrevem, que deixam um comentário, que compartilham com os amigos. Muito obrigado pela vida de vocês, tá bom? O devocional de hoje está incrível e o tema de hoje é negue-se a si mesmo. Tenho certeza que vai ser muito legal essa palavrinha que a gente vai estar dando hoje para o seu coração, para o seu entendimento teológico. O nosso texto bíblico, ele está inserido em Marcos, Evangelho do Senhor Jesus conforme João Marcos, capítulo 8, os versos 34 e 35, tá bom? Marcos, capítulo 8, versos 34 e 35. Enquanto você procura, eu tenho certeza que muitas pessoas acabam não interpretando de maneira correta o que significa aqui essas palavras de Jesus. Então hoje eu vou tentar ser o mais claro e objetivo que eu puder para que você compreenda essa fala que é tão repetida, mas que às vezes não é muito bem compreendida por nós, tá bom? A partir do verso 34 o texto diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Tá bom? Eu vou ficar só até aqui. Eu tenho certeza que já vai ser suficiente para a gente compreender isso aqui melhor. Uma das primeiras coisas que é fundamental no cristão compreender quando o cristão ele está lendo sobre o Evangelho é compreendermos que existem duas mensagens distintas dentro do mesmo Evangelho. Nós chamamos essas mensagens de Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. E isso talvez soe confuso na sua cabeça, talvez você nunca ouviu falar sobre essas mensagens distintas dentro do mesmo Evangelho, que nós chamamos, como eu já falei, de Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. Por muito tempo a gente pensou que Evangelho é uma coisa só, e de fato Evangelho é uma coisa só, porém existem mensagens que vão se transicionando dentro do mesmo Evangelho. Como é que eu poderia explicar isso para você entender? Evangelho da Graça é o Senhor nos salvando. Então, quando nós falamos sobre o Evangelho da Graça, nós falamos sobre toda a suficiência de Cristo nesse processo de salvação que eu expliquei no vídeo passado, que começa no espírito, passa pela alma e termina na glorificação do corpo. Todo esse ato imediato e processual e progressivo, ele tem Cristo como suficiência. A salvação vem do Senhor, ela pertence ao Senhor, então ela começa e termina toda no Senhor, tá bom? Então o Evangelho da Graça é nós mostrarmos aos homens a maneira como Deus o salvou, o justificou. A própria palavra deixa muito bem claro que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, então não tem nada a ver sobre nós. Só que a partir do momento em que você é inserido na Igreja do Senhor, uma outra mensagem é ensinada para nós. E essa mensagem nós chamamos de Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino nada mais é do que o motivo pelo qual Deus nos salvou. Na graça, nós explicamos Deus salvando o homem. Mas no Evangelho do Reino nós explicamos o motivo pelo qual Deus decidiu salvar esse homem. Efésios 2, 8, 9 e 10 explicam que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. Mas no verso 10 o texto diz que nós fomos salvos para as boas obras, as quais o Senhor mesmo preparou de antemão,
sem que nós ainda tivéssemos vivido nenhuma delas ainda. Então o verso 10 dessa perícope é um motivo pelo qual Deus nos salvou sem obra. Então o evangelho da graça é Deus nos salvando sem obra, mas o evangelho do reino é Deus nos salvando para uma boa obra. Então nós pegamos, por exemplo, a fala de Jesus dizendo assim: venham a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu vou tirar de você esse jugo, mas ele diz assim: e eu vou colocar outro jugo sobre você que é o meu. Então a graça nada mais é do que Deus tirando o jugo da condenação da lei e do pecado, mas o evangelho do reino é Deus colocando outro jugo sobre nós, um peso que ele chama de suave e um fardo que ele chama de leve. Então aqui nós já temos mais ou menos essa diferenciação. Se você depois quiser um vídeo só sobre o evangelho do reino e da graça, comente aí que a gente vai fazer um vídeo só sobre o evangelho do reino e da graça para que você compreenda isso melhor. Lógico que vão existir muitos teólogos que dizem que não existe diferença nenhuma de reino e graça, mas se olharmos para a Bíblia, vamos perceber que o evangelho da graça é totalmente pela graça, mas que no evangelho do reino existe um mérito, existe um galardão dado àquele que vence. O evangelho do reino sempre vai trabalhar com essa perspectiva daquele que venceu, daquele que completou a sua carreira. Então, dentro do evangelho do reino, nós temos essas dinâmicas. Então, a fala de Jesus aqui é especificamente essa fala para aquele que já veio, para aquele que está vindo a Jesus e que está trocando os fardos. Só que agora Jesus usa uma palavra diferente da palavra que ele diz assim: venham a mim. Ele agora não diz mais venha a mim, ele diz assim: aquele que quiser vir após mim. Em outras palavras aquele que quiser me acompanhar, aquele que quiser me seguir. Essa frase ela já não está mais num contexto soteriológico em si, mas pastor, ele vai usar a palavra salvação. Eu vou explicar o que significa salvação aqui. Mas essa palavra ela já não está mais dentro de um contexto soteriológico, como Efésios capítulo 2 e outros textos. Quando essa fala ela de Jesus ela é dita assim: aquele que quiser vir após mim, essa fala está falando sobre discipulado. Essa frase está falando sobre acompanhar Jesus ao longo do caminho. É seguir uma vida de discipulado. Então Jesus diz assim: aquele que quiser me acompanhar precisa negar a si mesmo. E o que significa negar a si mesmo? Negar a si mesmo, essa frase significa abandonar a sua própria alma. Abandonar a sua própria alma. Aqui a gente já começa a entender o que Jesus está querendo dizer quando ele diz salvar a si mesmo. Tá bom? Então a primeira coisa que um discípulo de Jesus tem que fazer a partir do momento em que ele se candidata em seguir Jesus é negar a si mesmo. E negar a si mesmo significa abandonar a sua própria alma. Quando nós estamos estudando sobre antropologia, nós compreendemos que dentro da antropologia existe o que nós chamamos de tricotomia. E na tricotomia nós compreendemos que nós somos uma alma vivente que possui um espírito que habita num corpo. E que tanto a alma como o espírito como o corpo possuem faculdades. E as faculdades da alma são como, por exemplo, vontade, razão, tá bom? Emoções. Todo o nosso comportamento, toda a nossa variação emocional, ela deriva da nossa alma. Então, quando Jesus diz negue-se a sua própria alma, Jesus está dizendo assim: você precisa crucificar as suas paixões. Você precisa crucifixar os seus desejos. Você precisa abandonar as suas próprias paixões almáticas. E é aqui onde mora a grande problemática. Grande problemática às vezes nós queremos seguir Jesus, mas não estamos dispostos em abandonar a nossa própria alma ou crucificar a nossa própria alma, as nossas paixões e as nossas vontades. Não dá para seguir Jesus e fazer a sua própria vontade. Não dá para seguir Jesus e fazer especificamente aquilo que o seu coração deseja. Ou você faz o que seu coração deseja, ou você segue a Jesus. Então o que Jesus está falando você precisa abandonar a sua própria alma. Olha que incrível. A palavra de Deus deixa muito bem claro que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando a gente fala de carne, a gente não está falando desses tecidos da pele. A gente não está falando dos nervos, dos músculos. Carne representa as paixões caídas, as paixões que estão atreladas à vida da nossa alma. Então a nossa alma, a nossa carne, ela é fraca no sentido de que ela é vulnerável ao pecado.
Então eu preciso compreender isso. Então Jesus reforça essa ideia que é necessário que o discípulo verdadeiro crucifique suas próprias paixões para que ele possa acompanhar Jesus. Então ele diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, a palavra vida aqui, eu pesquisei esse texto no grego, é a palavra psique. Porque assim, se você diz aquele que quiser salvar a sua vida e você compreende que isso é salvação eterna, nós temos um problema soteriológico imenso. Porque se Jesus está dizendo aquele que quiser salvar a sua vida, isso é salvação eterna, Jesus está dizendo que eu consigo me salvar. Olha onde está a problemática nesse texto, que é mal interpretado, onde as pessoas acham que elas de fato conseguem se salvar. Se Jesus está dizendo aquele que quiser salvar a sua vida, isso é pneuma, isso é espírito, isso é salvação eterna, nós temos um problema soteriológico, porque Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas é um dom da graça. É um dom dado pelo Senhor. Ninguém consegue se esforçar ao ponto de ser salvo. Charles Spurgeon dizia, se a salvação ela vem do esforço, até os cavalos serão salvos. Então não tem condição de nós se salvarmos. Então peraí, quando Jesus diz aquele que quiser salvar a sua vida, se ele não está falando de salvação eterna, do que Jesus está falando? Jesus está falando de alguém que salvou a sua própria alma. E como eu consigo compreender como a minha alma é salva? Com base no versículo anterior. A minha alma é salva crucificada. A minha alma é salva a partir do momento em que eu a abandono. Olha a diferença da salvação do espírito para a salvação da alma. Quando você confessa Jesus, a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo. Só que a mesma Bíblia que diz que nós ressuscitamos com Cristo, a Bíblia diz que também fomos sepultados com Ele e que nós estamos mortos para o mundo e o mundo para nós. Como pode alguém viver e ao mesmo tempo ser sepultado? A gente compreende isso na tricotomia. O meu espírito é ressuscitado com o Senhor, mas ao mesmo tempo a minha alma é crucificada. Então o segredo para salvar a vida da alma é a alma precisa ser crucificada. As minhas paixões precisam ser crucificadas. E isso é o discípulo que faz com ele mesmo. Quando nós pegamos, por exemplo, o livro de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 21, se despojando, pois, de toda paixão e de toda imundícia, recebam com mansidão a palavra em vós enxertada, porque essa palavra tem o poder de salvar as vossas almas. Então Tiago está dizendo que só há uma maneira da minha alma ser salva, é quando eu vou me despojar dos meus desejos e eu recebo com mansidão a palavra, a doutrina com mansidão, porque ela salva a minha alma. E a epístola de Tiago é escrita para a igreja. É escrita para os salvos. Então quando Tiago diz é capaz de salvar a vossa alma, Tiago não está falando de salvação eterna. Tiago está falando da salvação orgânica, que é a salvação da alma ou comportamental. Porque a epístola de Tiago é uma epístola que trata sobre a verdadeira religião e a ortopraxia. Eu já expliquei em um dos nossos devocionais o que é ortopraxia. Tiago vai trabalhar com a ideia de que a salvação produz um fruto que é a obra da fé. A obra da fé que regenerou. E essa obra da fé que regenerou está atrelada a um comportamento daquele que nasceu de novo. Então ele diz que isso é a salvação da alma que é enxertada no coração do cristão ao receber a doutrina da palavra de Deus. Olha como isso é interessante. Então, quando nós falamos sobre salvação, a gente fala de pelo menos dois aspectos. O judicial, porque o homem quebrou uma lei, e espiritual, porque se a morte começou no espírito, a vida precisa começar no espírito, e nós temos a salvação no aspecto orgânico. Alguns entendem como regeneração, e dentro da teologia existem vários aspectos, ou pelo menos dois. Alguns acreditam que a regeneração acontece antes mesmo do homem confessar Jesus, ele precisa ser regenerado para compreender Jesus e confessá-los, e outros acreditam que o homem confessa, mas a regeneração é um processo graduativo. Mas quando nós falamos sobre crucifixão do eu, nós estamos falando de um processo que acontece diariamente. Precisa negar a sua cruz e me seguir diariamente, negando sua própria alma. Por isso que Jesus diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Para mim salvar a minha alma, eu preciso perder.
E o que é esse perder? Crucificar todos os desejos dela. Crucificar todas as paixões da minha alma. Essa é a única maneira de conseguirmos salvar a nossa alma. O versículo que vem depois diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que é mais incrível? É que ainda que as pessoas usem esse texto para evangelizar, a palavra de Deus diz que Jesus está falando diretamente com as pessoas que lhe acompanhavam e com os próprios discípulos dele. Você está entendendo? Então, quando nós falamos sobre salvar a vida da alma, nós estamos falando de pessoas que crucificaram o seu próprio eu. Então, a Bíblia, ela mostra para nós que é necessário crucificar as nossas paixões todos os dias. Todos os dias nós precisamos crucificar o nosso próprio eu. Essa é a única maneira de nós conseguirmos salvar essa alma depravada que está dentro de nós. A vida de Adão, ela está instalada dentro desse corpo, especificamente na vida da alma caída. Então, eu preciso fazer com que essa alma, esse nefesh, né? Essa vida psique seja transformada, seja reabilitada em Deus. E só há uma maneira: enchendo-se do Espírito Santo e negando suas próprias vontades. O que é ministrado hoje nas igrejas? Que Deus vai realizar o desejo do seu coração, que Deus vai fazer tudo o que você quer. Só que a Bíblia não diz que Deus vai realizar os desejos do meu coração e fazer tudo o que eu quero. A Bíblia diz que eu tenho que negar o desejo do meu coração e eu tenho que esquecer as minhas vontades para fazer as vontades do Senhor. Isso é a autocrucificação. E é uma escolha sua. Jesus não chama, ele diz: aquele que quiser vir. É uma escolha sua ser um discípulo de Jesus. Mas para de fato ser um discípulo de Jesus, você precisa estar na mesma cruz do seu Jesus. Então Paulo entendeu isso e disse: eu já estou crucificado com Cristo. A pergunta que eu faço para você é: você também já está crucificado? Você também já crucificou suas próprias paixões? Ou você tem dificuldade de crucificar as suas próprias vontades para seguir o Senhor? Eu queria que você refletisse nisso nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, e que você observasse a você mesmo e se perguntasse: de fato eu sou um discípulo de Jesus? De fato eu já crucifiquei a minha própria vontade? Ou eu vivo para mim mesmo? Ou eu vivo em volta das minhas vontades? Amém? Eu espero que essa palavra tenha edificado seu coração. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre salvação na tricotomia, Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, pastor, me explica melhor esse negócio de Evangelho da Graça, Evangelho do Reino. Não são dois evangelhos, é um evangelho que passa por uma transição, aquele que acontece quando eu sou salvo e o que acontece depois que eu sou salvo. E eu vou explicar isso aqui melhor para você, se caso você quiser que a gente faça um vídeo falando sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto, fazer um comentário. Se você quiser deixar aqui uma opinião: pastor, dava para você fazer isso, dava para melhorar isso, todo o feedback é importante para nós, tá bom? Deus abençoe o seu dia, excelente segunda-feira pra gente, e vamos que vamos, carregando a cruz e seguindo Jesus em direção ao Calvário. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.